Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender os documentos secretos da CIA que foram disponibilizados pela própria CIA em 2019, principalmente o livro chamado Adão e Eva, a história de Adão e Eva, por Chan Thomas, né? Não é o livro apócrifo de Adão e Eva, o Evangelho de Adão e Eva, Caverna do Tesouro de Adão e Eva, entre outros, mas trata-se de um homem que apelidou esse livro da história de Adão e Eva e a história do cataclísmico cíclico, né? Então, simplesmente, o Chan Thomas, ele era um estudioso, tá, das catástrofes que aconteciam pelo mundo, das civilizações perdidas, e ele descobriu, né, que de tempos em tempos ocorre um cataclisma que modela o planeta. Para quem está acompanhando o canal Igreja Primitiva, para as pessoas que acompanham o canal, recomendo até que você se inscreva, tá, e acesse o conteúdo premium, porque muito em breve eu vou começar a colocar livros secretos por lá. Livros cujo nome eu não posso nem pronunciar aqui no YouTube. Então, se você quiser participar, aproveita, porque realmente, tá, vai chegar um momento que nós só vamos trabalhar por lá. Então, simplesmente, tá, é um livro que fala que de tempos em tempos ocorre cataclismos cíclicos, né? Através da inversão do campo magnético, do flip ring, shock ring, entre outras teorias que eu vou falar aqui, tá? E a CIA divulgou nada, tá, pessoal? Isso aí alguém tira de lá de dentro e eles vão lá e falam, eu divulguei, mas tá faltando páginas, tá? Então nós vamos falar sobre isso. A Débora G. Barbosa, ela fez um excelente processo de desinformação, onde ela pega o livro e faz um vídeo de 100 e poucas mil visualizações, simplesmente falando do cataclismo cíclico e não aprofundando no livro, né? É um processo de desinformação, para as pessoas que têm um interesse em conhecer aquele livro, percam o interesse na história. Então realmente, tá, tem gente aí que é infiltrada mesmo, e eu mantenho a minha palavra como cristão. Bom, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Vamos lá. Tem muita informação. Presta atenção nesta imagem que eu estou te mostrando aqui, tá? Nós estamos exatamente na história do cataclismo cíclico aqui, tá? Que eu acredito que sim, pode acontecer. Nós temos, né, registros de civilizações antigas que falaram que aconteceu uma coisa com o planeta, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar abrir essa imagem aqui. Tá, não vou conseguir, mas olha só. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Talvez aqui dê para dar um zoom aqui, ó. Né? Então o planeta tá aqui, né? Uma descrição do Brasil, né? Como os povos antigos viam, né? O planeta, tá? Então tinha-se essa simetria. Isso aqui são os polos magnéticos, tá? Depois eu falo sobre isso. Então era assim que os povos antigos viam o planeta, tá? E foi assim que ficou o planeta após o último cataclismo cíclico, tá? Então praticamente, né, boa parte foi isolada, sobrou nada do planeta, né? Então muitas pessoas acham que vão sobreviver a esses eventos, né? Eu vou preparar o meu bunker aqui, eu vou estocar alimento. Meu amigo, continentes são dizimados, os continentes eles são afundados nesses eventos, então não há escapatória para isso, tá? Então eu sempre digo, sempre vou falar aqui, que você tem que se assemelhar à segurança de Jesus Cristo, porque o mundo inteiro jaz no maligno, tá? E neste livro eles relatam, né, obviamente, né, o dedo da seita secreta, né, por trás disso, mas eles relatam a ocorrência, não o livro que eu te mostrei. Esse livro aqui, ele não tem essas informações. Esse aqui é de outro livro, tá? De outro livro. Enquanto a CIA divulga esse livro aqui, que para mim nada demais, esse livro aqui não é divulgado, né?
Então, simplesmente, aqui é descrito o seguinte, que eles já tinham conhecimento, né? Isso aqui é o processo de construção da sociedade, ok? Essa seita secreta sabe muito bem disso. Então, simplesmente, eles já sabiam sobre o que tem no céu, tá? Eu não posso afirmar aqui. Mas, aqui eles estão relatando o processo de destruição, tá? Da Terra. Então, eles vão lá relatando o processo de inversão do campo, né? E aí eles falam sobre os túneis subterrâneos, né? Sobre esse processo de túneis subterrâneos e falam sobre a Terra. E claro, né? E claro, quem que é o juiz desse mundo? Lúcifer. Como sempre foi, né? Desde os povos antigos, adivinha quem manda nesse planeta aqui? Pois é. Então eles vão lá, colocam lá que o juiz desse mundo é um anjo, né? Com rosto resplandecente de sol. Que grande ironia, né? Eu sempre falo para as pessoas que não existe religião. Cristo não veio fundar uma religião, não veio fundar uma crença limitante, mas Cristo veio ensinar para você como sair, como deixar de ser escravo. Então simplesmente não existe religião. E todas as religiões, unanimidade, levam ao satanismo. Existe mais pureza e honestidade na pessoa assumir que é satanista do que ela falar que ela é evangélica, do que ela é judeia, do que ela é Natsarim, que é a pior de todas. Então simplesmente existe mais pureza, porque pelo menos o satanista ele assume publicamente que ele gosta do coisa ruim. Agora essas crenças aí, por exemplo, o judaísmo, só quem estuda Talmud, Cabala, Zohar, entre outros livros como Goética e aprisionamento de demônios através do conhecimento profano de Salomão, entende que o Deus dos judeus é o Satanás. Assim como o Deus da Igreja Católica, através da Assembleia de Prelados e Concílio de Nicéia, é também Satanás. Porque Jesus Cristo ele é o próprio Deus, manifesto na carne. Se você assumir que tem outro ser acima de Jesus, você está adorando ao diabo. Então todas as crenças levam ao diabo, a não ser que você considere que Jesus Cristo é teu Deus. Aí você está pelo caminho certo. Então simplesmente existe, tá, essas referências, né, cíclicas, né, e eles falam basicamente o seguinte, tá, deixando aqui bem interessante para você. Eles falam basicamente, tá, que o ser humano é aprisionado numa gaiola. Pessoal, eu já venho falando aqui há muito tempo. Não se trata de ser plã, tararã, pururu, tarará, na, e nem redonda. Se trata que estamos numa prisão. Entenda que nós somos cativos. Estamos numa prisão que não podemos ver, sentir, não podemos enxergar, não podemos fazer nada. E muitas vezes nem sabemos que estamos presos, mas nós estamos presos, tá? E o libertador dessa prisão é Jesus Cristo. Então nós somos cativos, tá? E eles falam sobre isso, tá? E retratam nos livros antigos que nós sim estamos presos, tá? E sobre a tutela e o comando dos anjos. Então as hóstias, os principados que estão no céu, não é Deus ali no céu. Né? Porque sempre foi assim. O ser humano olhava para o céu, via anjos, acreditava que aquilo ali era Deus. Mas nunca foi a tutela de Lúcifer, tá? Então a gente tem esses registros antigos, né? Aqui são experimentos que eles fizeram baseados no formato da Terra, né? Então nós tivemos sim referências profundas sobre isso, né? Conhecimentos que ao passar dos anos foram perdidos, tá? Então nós tivemos essas referências, inclusive a grande destruição. Olha só, deixa eu só mostrar isso aqui para você. Isso aqui é uma destruição, é o planeta sendo destruído. Aí, ó, olha só, o planeta sendo destruído. A mão da justiça cega. Agora, quantos anos que tem esse livro, né? Tem pelo menos, se não me falha a memória, 700 anos. Então, desde quase um milênio atrás, os caras já sabiam sobre tudo. Então, tudo sendo destruído, né? A mão da justiça, ela é cega. O ser humano, né? Que eles colocam como os representantes, como os reis, né? Eles lamentando, né? A destruição do planeta, né? A ordem através do caos, né? Desde os princípios. E adivinha só quem está controlando a destruição? Adivinha só, Abaddon e seus numerosos aí, né? Então simplesmente
adivinha quem destrói tudo? Eles falam, Deus é injusto. Deus não é injusto nada, meu amigo. Se o mundo está sendo destruído é porque o mundo foi pervertido até o talo. E as pessoas cegas, né? Umas às outras, né? Esse aqui é descrito, né? Pelo grande engano das nações. As pessoas, elas não sabem que são doutrinadas. Inclusive, é só você ver, meu amigo, movimentos como feminismo, socialismo, capitalismo, qualquer porcaria, é sempre doutrinação, doutrinando as pessoas, deixando elas cegas. E claro, a mão da coruja, né, que é a grande seita secreta, né? E claro, as grandes destruições aí do planeta, né? O planeta num caos. Só que isso aqui é o caos dos anjos, tá? E claro, adivinha só quem que é aquele que destrói, né? Para avisar para vocês. Então eles vão relatando, né, sobre essa questão, tá? Sobre o que acontecia no passado, eles vão relatando, né? As pessoas elas não sabiam disso até que chegasse o momento, né? Assim como foi nos dias de Noé. E as civilizações antigas, né? Aí eu te faço uma pergunta, será que esses monumentos aqui, nessas fotos aqui, ó, será que esses monumentos aqui são monumentos antigos? Olha, repare bem esses monumentos. Repare bem esses monumentos. Repare. Veja que esses monumentos não são antigos, tá? São monumentos novos. Novos, tá? Então, assim, é importante a gente retratar sobre isso. E animais bem estranhos de sua época, tá? Então, o bicho pegava fogo na época do passado, tá? E obviamente, né, é descrito através disso aqui que o ser humano sempre destruiu a própria civilização. E aqui é retratado a Babilônia Antiga, né? Humberto, então a Babilônia Antiga não era uma cidade voadora? Existia um monumento e existia a cidade voadora, tá? Felizmente, algumas coisas são privadas de todo mundo. Então, no processo do passado, né, da Babilônia Antiga, eles estavam tentando chegar aos céus. Por quê? Porque destrói tudo, né? É aquilo que a gente acabou de enxergar, ó, a cidade em chamas, né? Tudo começa a ser destruído. Então, basicamente era o seguinte, ó, vamos lá. Eles destruíam tudo, né? E aí o Nimrod, ele queria, entre outros, né, governantes, não foi só ele, queria chegar nos céus. Já que a Terra está sendo destruída, vamos para o lugar que não é destruído, né? Então eles queriam subir aos céus. Então tem essas referências antigas, né, falando sobre isso. O pessoal, nossa, mas será que esses contos aí eram antigos? Não, pessoal, isso era muito recente, tá? Muito recente isso aqui. Então esse livro aqui retrata sobre isso, né? A construção, né, da Torre de Babel, Babilônia, a construção, os povos antigos puramente pagãos, né? Dentro desses locais aqui existiam rituais de magia negra, mas não é igual essas seitas de hoje em dia, não. Não é igual esses Harry Potter de hoje em dia, não. Os caras, quando alguém morria, o espírito humano saía do corpo, ou ia para o Hades, ou ia para o céu, mas dificilmente alguém que estava na Babilônia ia para o céu. O corpo se tornava um casulo, porque estava sem alma, e começava a deteriorar. Então eles tinham câmeras lá no subsolo da Babilônia que faziam reanimação de corpos. E aí começavam a colocar espíritos de demônios dentro do corpo. O filme Frankenstein só traz nada mais nada menos do que esse conhecimento do passado, tá? Quando se trata de reanimação dos demônios através de corpos que são cultivados no subsolo. Então não tem nada novo, né? E o ser humano, óbvio, né, inclinado ao mal. Por que é inclinado ao mal? Desde o pecado capital. Então o ser humano sempre vai tentar se autodestruir. Então esse é um livro que retrata, né, o período, né, de destruição da raça humana, tá? Onde as pessoas sempre são dizimadas, né? Então você vê a destruição. Adivinha só quem é o comandante, né? A justiça cega e os governantes sem ter o que fazer, né? E aí simplesmente nós temos aqui, tá, aquela imagem. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, tá? Estamos presos numa gaiola e simplesmente aquelas imagens. Então eles já tinham conhecimento sobre a Terra, tá? Eles já tinham conhecimento sobre isso. E óbvio que quem mandava, adivinha quem mandava, né? Adivinha quem mandava na Terra? Quem manda na Terra? Adivinha só quem manda na Terra, né?
Então esses caras já se tinham no passado. Por isso que Cristo mesmo dizia, né? Quando os caras falavam assim, ah, nós temos como pai Abraão. Tem como pai é o diabo, não é nada de Abraão. Se fosse Abraão, seguiria os ensinamentos de Abraão. Só que nem Abraão era bom, tá? Só para te avisar. Então eles tinham conhecimento sobre o que estava acontecendo de fato, tá? E nós temos a imagem aqui, ó. Só para a gente poder concluir, passar para outra informação. Nós temos a imagem aqui, né? Os polos magnéticos da Terra, né? Em seus eixos. Apesar que não está atualizada essa imagem, né? Porque tem polos magnéticos na Terra, tem mais polos. Eu não sei se a pessoa colocou os pontos de polo aqui sem dar valor para isso, né? Mas está aqui a Terra no passado, né? Essa última revolução que aconteceu, está aqui a Terra no passado, né? Nós tivemos aqui o Brasil, né? Tudo se sabe, a América. É o que existia no passado, né? Inclusive a América está bem grande, né? Hoje em dia ela não é nem metade disso aqui, né? E eles falaram basicamente o seguinte, né? Que o que sobrou foi isso. Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos. Ah, que delícia. Ah, vou morar nos Estados Unidos. Lá, o país lá é bom. O país lá é bom. Só planície. Só tem planície nos Estados Unidos. Dificilmente você vai ver uma montanha. Por que você acha que tem furacão, tsunami, enchente nos Estados Unidos? Porque só tem planície. É só você... Lembra, se você assistiu a história que eu falei sobre Lemúria, Lemúria ficava na Ásia. Lemúria era uma civilização que vivia em planícies, tudo plano. É igual São Paulo. Você olhava assim, você não conseguia ver montanha, de tão plano que o negócio é. Rio Grande do Sul, São Paulo, é assim. E aí você olhava só plano, plano, plano. E Lemúria era plano. E veio uma catástrofe, veio uma inundação, não é o dilúvio, já foi, já tinha acontecido, e foi erradicada, dizimada. Então os Estados Unidos só tem planície. Os Estados Unidos é um país que só tem planície. Então tá aqui o registro dos Estados Unidos no passado, né? E o registro dos Estados Unidos após esse evento que aconteceu, né? Vamos ver o que aconteceu com os Estados Unidos aqui, né? Então vamos ver para a gente poder tentar. Aqui é a Ásia, tá? Ásia e África. Vamos ver o que aconteceu. Brasil, né? Então foi praticamente dizimado, né? Praticamente, o processo dos Estados Unidos sobrou praticamente nada, né? Curioso fato que o México sempre sobrevive, né? Mas eu acho que isso tem a ver com os continentes que estão submergidos, né? Mas não sobrou nada. E o Brasil, adivinha só qual país que sempre sobra? Qual que é o país que não tem terremoto, não tem furacão? Qual que é o país que simplesmente não tem grandes enchentes, grandes inundações? Qual o país que não tem grandes problemas? Adivinha só qual é o país? Adivinha qual que é sempre o país que sobrevive? Adivinha? Brasil, sempre foi. E aí nós temos o que? A dizimação de São Paulo e Rio Grande do Sul, que é planície. Tá? Agora Rio Grande do Sul tem montanhas também. Então simplesmente o Brasil é um dos poucos países do passado que sobreviveram. Não só o Brasil, mas ao que tudo se sabe a Ásia também. Tá? Então tinha partes que sobreviveram. E eu te faço uma pergunta, você acha, isso aqui, esse registro de imagem foi feito através de objetos não identificados voadores, tá? Que existiam no passado. Te faço uma pergunta, você acha mesmo que alguém sobrevive a isso aqui? Você que estuda a inversão dos polos, você que estuda essa história de nova era, você acha mesmo que alguém sobrevive a isso aqui? Os continentes são arrastados, são jogados uns aos outros. Né, processo de liquefação, destruição em massa. Eu te faço a pergunta, você acha que sobra alguém? Se sobrar, meu amigo, o ser humano, se sobrar 15 mil pessoas nesse planeta todo, é muito. Não sobra quase ninguém. Então 1 de cada 10 mil que sobrevive. Tá? É mais ou menos isso para você poder entender. Então, já tinham-se livros no passado, tá? Esse livro é de uma galeria chamado, tá? Van der A. Peerbauern. Eu não sei como que se pronuncia isso, mas é de Van der A. Peerbauern, tá? Que desenhou sobre o cataclisma no passado, tá? Então ele simplesmente desenhou, né, sobre o cataclisma, o processo que parece que tudo se sabe, né? Que era assim e ficou assim, tá? Então esse livro aqui, ele basicamente só conta sobre as catástrofes. Fala, o Grand Canyon vai acontecer tal coisa. Eu não preciso saber, ninguém vai sobrar nisso aí. E aí nós temos o que? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é importante. Os caras já até botaram esses livros para vender, né? Nós temos esse filme que vai lançar agora, em 2020, ó.
tá? Que ia lançar em 2021, na verdade, né? Que é basicamente o seguinte, eu queria até pegar aqui para vocês poderem ver, tá? Olha só, o filme começa assim, ó, tá? Então até um helicóptero, né, ele tá voando de cabeça para baixo. Só que na verdade o helicóptero não tá voando de cabeça para baixo. O cara até fala, não entrem em pânico, não entrem em pânico. E de repente, o que acontece? Olha só, os caras simplesmente estão águas aqui em cima e águas aqui embaixo. Então, assim, pela descrição do modelo, que eu não posso nem dizer aqui mais, a gente é super censurado, as águas de cima caem, né? Então não sobra ninguém. Aí eles falam que foi um processo de não sei o que, de extraterrestre. A gente sabe que não é nada disso, né? Mas o curioso fato, pegando partes importantes aqui, é que começa a acontecer águas. As águas elas vão saindo do chão. Eu queria poder mostrar isso aqui para vocês, mas elas vão saindo do chão aqui, ó. A gente não pode ficar dando play no vídeo, porque tem aquela questão de censura, né? Mas basicamente isso aqui, ó. Deixa eu tentar pegar aqui. Né? Isso aqui são registros das civilizações antigas, tá? Basicamente isso aqui, ó. Tá vendo, ó? As águas saindo por baixo. Então não é mistério para ninguém que no processo de destruição em massa as águas eclodem do chão, tá? Inclusive, por que você faz poço artesiano? Por que você fura 7 metros para baixo, 10 metros, você já acha água? Porque nós estamos com água no céu, nós temos um continente onde nós estamos vivendo, e assim, dependendo da sua altitude, com 50 metros para baixo já é água de novo. Então a água ela começa a eclodir para cima, tá? Então nós temos esse filme, ele chama Attraction 2, eu nunca fazia ideia que ele existia. E o que é importante eu falar aqui para você? Aí é até aquela questão, né? Quem assistiu aquele filme do trem, eu não lembro o nome do filme, tá? Mas era uma coisa, um trem que circundava a Terra, né? Então tinha o gelo, aí eles tinham um trilho de trem, aí as pessoas que entraram no trilho de trem eram para sobrevivência da raça humana, né? No período polar. Aí alguém escreve aí nos comentários que eu esqueci realmente o nome desse filme. E aí simplesmente eles alimentavam os seres humanos com o quê? Com carne humana, né? Faziam um processo de ração. E aí entra aquela suposta teoria, né? E esse aqui é um vídeo bem estranho, né? Que mostra as bases subterrâneas dos Estados Unidos. O cara é caminhoneiro, né? Parece que ele tem uma câmera e ele vai adentrando, né? Nessas bases aí subterrâneas, ó, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é cheio de bases subterrâneas. Os americanos, eles gastam tudo que tem em cima de processos militares, tá? Mas é só você estudar sobre o Almirante Banks para você saber que sempre no final os Nefilins que salvam a raça humana, tá? Aí nós temos o que eu acho que é importante, tá? Tem um livro de Adão e Eva, aquele livro que ele apelidou de Adão e Eva, tá? Mas basicamente é o seguinte, nós temos aqui um documento, um texto aqui no Reddit, tá? Que fala sobre os documentos que foram desclassificados da CIA, tá? Que é onde eu trouxe boa parte dessa informação aqui para vocês. Com as fontes estão no Reddit, tá? Mas é óbvio, você tem que correr atrás. Eu não posso ficar também aqui e ficar passando fonte para você, meu amigo. Se você quer estudar, você tem que correr atrás, tá? Então, esse documento, esse texto está traduzido, tá? Não é a língua original, mas eu acho interessante falar sobre isso aqui, tá? Então vamos lá. O texto é basicamente o seguinte. Está traduzido, tá? Não está traduzido perfeitamente. Há evidências intransponíveis de que somos a sexta civilização. Bom, se a gente pensar que Adão e Eva foi a primeira, nós tivemos o dilúvio, que já é a segunda civilização. Nós tivemos a civilização que foi baseada em Cristo Jesus, que é a terceira. Nós tivemos a civilização que foi de Lemúria, né, que é a quarta. Nós tivemos a civilização de Tartária, que foi a quinta. Nós estamos na sexta mesmo. Pelo menos a pessoa que é estudada. Realmente eu não tinha pensado nisso. Estamos na sexta civilização, né? Só um minutinho. Adão e Eva, primeira, correto. Dilúvio, segunda, corretíssimo. Depois, Cristo Jesus, marca o início da história, terceira civilização.
Nós tivemos Lemúria, né, Atlantes, Continente Perdido de Mu, foi a quarta. Nós tivemos Tartária, que foi a quinta, e agora é a sexta. Realmente faz sentido, eu não tinha pensado nisso. Então há evidências intransponíveis que somos a sexta civilização avançada a existir nessa Terra, sendo cada vez destruídos por uma calamidade. Eu me perguntei por que a América há muito faz com que os, no seu nome disso aqui, encontrem muitos artefatos antigos que não se encaixam em sua narrativa. Exatamente, do nada, do Brasil se encontra vestígios de viking, vestígios egípcios, vestígios de judeus. Você fala assim, meu, como é que pode ter vestígios de viking aqui, de judeu e de não sei o quê? Como é que pode? Aí de repente o cara lá não sei aonde encontra vestígios da China no Brasil. Fala, meu, como é que pode tanta mistura aqui? Como é que pode ter tanta mistura, né? E aí realmente, eu me perguntei porque a América, há tempo atrás, né, encobre esses artefatos antigos que não se encaixam em sua narrativa. Como os hieroglifos no Grand Canyon e com os ossos gigantes, né, em toda a América. Os ossos gigantes é aquilo que eu te falei sobre Pangeia e sobre Mud Flood, né? O mundo inteiro se encontra ossos gigantes aí, tá? Mas então percebi a verdade recentemente, né? Ao controle. A CIA acaba de desclassificar um documento chamado A História de Adão e Eva. É porque alguém colocou esse nome, tá? É o processo de cataclismo cíclico. Que é exatamente sobre isso. Ninguém sabe ao certo quem escreveu. Não, sabe sim. Realmente quem escreveu foi Sean Thomas, tá? E ele trabalhava com cataclismo. E ele fala o seguinte, né? Deixa eu ver aqui, esse escrito cientista. Ele fala o seguinte. No entanto, parece ter sido escrito por um cientista trabalhado para o governo, decifrando textos antigos e tropeçando em um fato terrível. Que a cada 5 a 6 mil anos a força dos polos diminui e começa a mudar as posições. E quando isso ocorre, o manto que mantém nossa Terra em sua posição atual se transforma em gelo, tá? Fazendo com que as massas da Terra sejam puxadas a 90 graus. Não, 90 graus. O continente. Sério, 0 graus, 90 graus. Alguém sobrevive a isso? Aí fala o seguinte: enquanto a água na Terra permanece parada, porque tem água debaixo da Terra, muita água. Um exemplo, o aquífero Guarani, tá? A água fica parada enquanto o mundo ao seu redor se move, tá? Assim, o mundo, como conhecemos, é obliterado em dias. Então a água fica parada e o que se sabe que se move é os continentes. Por quê? Porque tem muito metal nos continentes, né? Então se move. Assim, o mundo, como conhecemos, é obliterado em dias, né? Tudo é destruído em dias. Submerso no oceano por 40 dias. Aí eles falam o que é a Arca de Noé. Isso é o estudo do cara que falou aqui, tá? Até que os polos terminem sua deslocação. Esse registro que ele pegou aqui é de Noé, não é o registro que nós temos hoje, tá? Por quê? Porque o registro de Noé, a promessa de Deus é que não haveria mais dilúvio. Então, assim, pode haver enchente, né? Mas o dilúvio que erradicou a raça humana inteira, só sobrando 8 pessoas, a proposta de Deus é que isso não ocorra. Então acontece basicamente o seguinte, ele está relatando aqui o processo de Noé e baseando a inversão dos polos que podem acontecer no processo de Noé. Isso é mentira, não é assim que acontece, tá? O de Noé já foi o processo mais severo que teve na Terra, tá? Mudando até a densidade do ar e o processo de rarificação do oxigênio. Aí ele fala, né, até que os polos terminam seu deslocamento, pondo em que o polo norte se torna o sul e vice-versa. Eu acredito que o resto da história que foi redigida fala sobre os sobreviventes que tendo que viver em cavernas e recorrer ao canibalismo para sobreviver. Então, esse aqui é meu cachorro, tá? Então, que fez o barulho aqui. Mas basicamente é o seguinte, deixa eu te explicar para você poder entender. Pode ser que num dado momento os caras falem assim, ó, vai acontecer um grande evento de destruição em massa, ok? E para sobreviver tem que se enfiar num buraco, nos túneis subterrâneos. No Brasil também tem. E para sobreviver tem que ir para lá. Aí todo mundo vai falar assim, vamos para lá. Canibalismo, tá? Eu vou falar que você, a morte não é o pior sofrimento. Tem coisas que são piores do que a morte, tá? Então, eles juntavam no passado milhões de pessoas debaixo da terra. E como não podia alimentar os seres humanos, era um processo de canibalismo. Que delícia. Que delícia, né? Por isso eu falo, viver é Cristo. Morrer é lucro, tá? Sair desse pesadelo aqui é lucro. Mas tem que confiar em Jesus Cristo.
Eu acredito que o resto da história foi redigida, deixa eu ver, canibalismo para sobreviver. Acredito que seja por isso que os índios astecas e norte-americanos contam sobre um homem branco que os visitou, lhes deu sementes para crescer e ensinar-lhes a colher. O cara que escreveu esse artigo aqui, ele falou assim, homem branco. Ele não sabia que homem era esse. Esse aqui é Tomás de Aquino, né? É claro que não foi agora, mas os índios norte-americanos e os índios brasileiros, eu já fiz um documento sobre isso, né? Documentos não, um vídeo sobre isso, que Tomás de Aquino veio com a cruz. Por isso que a terra chama Terra Santa Cruz, o Brasil, o nome, né? E ele veio e ensinou aos povos antigos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o reino dos céus. E ajudou eles também. Aí ele foi, depois passou um tempo, alguns anos, né? Ele foi perseguido, ele abriu o mar no meio e foi direto para a Índia, né? Então ele pisou numa pedra, eu não sei aonde, do Nordeste, abriu o mar no meio e foi direto para a Índia. Não me pergunte, pessoal, porque, assim, parece mito essas loucuras, mas de fato tem registro sobre isso, tá? Aí ele fala, eu também acredito que eles falam sobre isso, né? Eu também acredito que aqueles que estão no poder sabem disso, querem manter segredo. É óbvio, o documento do Almirante Burns sobre a Terra Oca. O cara encontrou a civilização de Atlantes no Polo Norte, lá, sei lá. Encontrou lá os Nefilins, né? E ficou apavorado. Os Nefilins falaram assim, ó, Almirante Burns falava sobre isso. De tempos em tempos vem destruição na Terra. Aí depois que tudo é destruído, nós subimos e ajudamos a raça humana a se reerguer. Aí, como é que os Nefilins ajudam a se reerguer? Eles se tornam como deuses, adorados, fazem templos para eles, sacrifícios humanos. Aí é a farra deles, né? Então, assim, o dia que o ser humano entender que ele não deve se curvar, né, Nefilim, aí talvez tenha mais misericórdia para a raça humana. Tá? Aí ele fala o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui. Os caras que estão no poder sabem disso e querem manter segredo. Não, pessoal, esses presidentes dos Estados Unidos, não sabem nada. Eles não sabem nada disso aqui, não. Sabem nada. Quem sabe disso aqui é o cultista. O presidente do Brasil vai saber sobre isso aqui, não sabe nada sobre isso aqui. Né? E não serei capaz de manter seu gado dócil. Né? Então eles falam que se revelasse para as pessoas que tudo seria destruído, ninguém iria trabalhar longe da família. Ninguém iria aceitar as regras do governo. Ninguém iria ser um gado manso. Isso é verdade, realmente. Se o ser humano soubesse a verdade, para que eu vou andar 2 horas para trabalhar, para ganhar um salário mínimo, sendo que o governo torra todo o meu dinheiro com corrupção, né? E isso não é corrupção, é lugares para eles sobreviverem. Então, realmente, o gado não seria dócil. Que melhor maneira de enganar as massas e fazê-las pensar que estão sendo salvas, como barcos no filme de 2012. É aquilo, vamos falar que para ser salvo você tem que enfiar no buraco, não sei o quê. O povo pensa, quando na realidade estão sendo levadas para uma instalação onde serão utilizadas para alimentar a elite. Aí eu mostrei um vídeo aqui dos túneis antigos, tá? Quanto tempo levará para regenerar a vegetação suficiente na Terra para não recorrer ao canibalismo, né? Então acontece o seguinte, o pessoal, eles não... É tudo tão perverso. Porque acontece o seguinte, lembra da explosão nuclear que foi na Rússia, que eu esqueci o nome, que uma cidade foi destruída? Aí, você não pode mais pisar aqui, porque a radiação, ela mata. Simplesmente, a radiação que é presente nessas inversões, ela acelera o processo de colheita. Então, por exemplo, onde tem radiação, uma árvore que demoraria 40 anos para ficar grande, ela demora 6 meses. Então, o processo de radiação acelera muito a criação das coisas. E o pessoal que é Nova Era acredita que após a inversão, né, vai vir a Era de Ouro. Era de Ouro para os gigantes, para os Nefilins. Para o ser humano, não. O ser humano sempre vai ser a pior, o que tiver de pior. Quanto tempo levará para regenerar a vegetação? Ele faça algumas pesquisas. Aí coloca aqueles links, né, que eu até mostrei para vocês. Depois leia sobre todos os políticos e líderes de elite que visitaram a Antártica agora. Não consegui encontrar nenhum vínculo confiável, que é estranho devido à quantidade de pessoas que está subindo lá. Então os caras, coincidentemente, estão indo para a Antártida. Parece que o melhor lugar para você sobreviver é na borda da Terra, né? Impressionante. Não é à toa que Atlantes, né, e Babilônia antiga foram mudar para a borda da Terra, né? Não é à toa, porque é o lugar que, quando tem desabamento, o lugar mais seguro é perto da parede, né?
Então o pessoal eles pensam a mesma coisa. Então esse é um fórum do Reddit, tá? Mas o que eu acho dessa história aqui? Bom, basicamente, pessoal, esse livro aqui, tá? De Van der, tá? Pierre Balderio, lá, não sei qual é o nome dele, tá? Esse livro aqui, ele é mais importante para mim do que essa porcaria aqui. Esse aqui só vai fazer registros. Os Índios Cherokees têm registros muito melhores sobre a inversão do que aquele livro ali. Então, simplesmente, é o que se sabe, tá? É como era descrito aí a Terra, né? Antes e depois, como ela ficou, tá? Isso aqui é um registro, não sei se é verdade. Esse cara aqui, pra te falar bem a verdade, tá? A gente tem que ver as informações, né? Mas parece nem ter registro dele aí, tá? Parece que nem tem registro. Mas basicamente é o cara que descreve, né? Sobre o mundo no passado. Então, simplesmente, tem que tomar muito cuidado. Qual que é a história e a lição que eu quero falar para vocês aqui? Olha só, tem maneiras piores do que a morte. Tem coisas que são piores do que a morte. Eu penso da seguinte maneira, tá? Cristo Jesus dizia, é suficiente o problema de cada dia. Todo dia tem o seu mal, sabe? Dai a César o que é de César. Outro dia um rapaz perguntou, mas nós somos dependentes do governo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, simplesmente, o que eu quero que você entenda é que não adianta tentar salvar a carne. A carne não é salva. Mas a inversão vai acontecer amanhã, vai acontecer daqui a um ano, daqui a 10 anos. Cara, eu não sei. Para falar bem a verdade, eu acho que não tem mais inversão. Esses povos pagãos estão se protegendo aí, mas não tem mais inversão. Não tem mais. Não existe mais. Já acabaram. Eles já estão anunciando a vinda do anticristo. Nós estamos num processo hoje. Por isso que assim, esses documentos são soltos. Parece que até de propósito. Porque já estão anunciando a vinda do antimessias pelos judeus. Os caras já anunciaram assim, ó. O Messias vai aparecer até 2000 e não sei o quê. Né? Então assim, nós já estamos num processo que já vai governar o anticristo. E como é que o anticristo vai governar num caos como esse? Um caos como esse demoraria pelo menos uns 200 a 300 anos para as pessoas se reerguerem. Um processo como esse de destruição em massa, para você alcançar o mundo inteiro novamente, é uns 400 anos. E o anti-messias não ia demorar 400 anos para poder pregar o mundo inteiro. Então essa questão da inversão não vai mais acontecer. Infelizmente não vai mais. Nós estamos no processo do anti-messias vindo. Nós estamos no processo que os cristãos estão sendo odiados. Um processo que a família está sendo perseguida. Onde o homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, a lei é democracia, a doutrina de demônios. Então, simplesmente, nós estamos no processo, daqui a pouco todo mundo vai ser chipado. Então, nós não estamos mais nisso aqui. Isso aqui já foi. Eu quero que você entenda que já foi, não vai voltar mais. Nós estamos num processo muito pior, nós estamos no final dessa história. Né? Então, assim, o apocalipse não é com água. Não vai ser uma água que vai deixar o planeta assim mais, tá? Não é água que vai deixar o planeta... Agora é fogo. É fogo, é a ira de Deus. Então esses caras, eles estão fazendo esses túneis subterrâneos porque eles estão com medo de Deus. E Deus, lá no Apocalipse, é dito pelo apóstolo João que os governantes, eles vão desejar que a montanha cubra eles, que é o que eles estão fazendo, da face de Deus. Então eles vão desejar que a montanha cubra eles da presença de Deus. Então esse é o processo final. Nós estamos no final da história, no final da humanidade. Provavelmente, eu acredito que pode ser que dure 200 anos, 100 anos, 1000 anos. Pode ser que dure 50 anos, né? Eu acredito que é o final, tá? Porque, olha só, a Tartária foi erradicada 500 anos atrás. Assim, o último reset desse planeta foi há 500 anos atrás. Então os poderosos falam assim, agora vai acontecer o Great Reset. Great Reset. Então eles ficam falando essas coisas para vocês. Mas não tem mais Great Reset. Meu amigo, agora é julgamento de Deus. Nós estamos no julgamento de Cristo. Você tem um momento na sua vida de se arrepender. Isaías já falava, buscai a Deus enquanto é possível. Porque depois que você morrer, não tem como mais buscar a Deus. Então, simplesmente, nós estamos num processo que é o fim dos tempos. Não estou dizendo que é agora, pode ser
que aconteça daqui a 200 anos, 100 anos, eu não sei. Mas não tem mais reset. Não existe mais reset. Então, basicamente, o que acontece agora, tá, para você poder entender, é simplesmente o processo da colheita de Jesus Cristo. Ah, como será o fim do mundo? Vou estudar o Apocalipse? Não, vai estudar Mateus 24, como Jesus Cristo mesmo disse. Como Cristo Jesus mesmo diz que será o fim dos tempos. Aquele que morrer em Cristo, na verdade não morre, mas passa da morte para a vida. Nós estamos presos nessa dimensão, estamos todos presos sob o domínio do diabo. Aquele que permanecer em Cristo Jesus, quando morre, não morre, mas passa da morte para a vida. E digo, esse é o verdadeiro julgamento. Então esse é o verdadeiro julgamento, tá entendendo? Isso que é importante você entender. Então, pessoal, os povos pagãos, né, eles falam sobre a inversão, mas ela não vai acontecer. Não vai acontecer. A próxima destruição é fogo. O que você verá não é mais destruição em água, não é mais destruição de continentes. O que você verá é a ira de Deus vindo, né, e dizimando essa raça imunda. Então, eu acho muito bom você entender que todos nós somos pecadores e que nós necessitamos de Jesus Cristo para nos salvar. Então, não existe mais cataclismo. Segundo a questão de datas pelo livro de Enoque, apesar que eu não confio em Enoque, Enoque diz que o Messias viria no ano 6000. Nós já estávamos no ano 5.997. Se tiver 98 agora. Claro, com a margem de erro de 20 anos. Por isso que os judeus estão falando que vai vir 2023. Porque o ano 2023 vai coincidir com o ano 6000 prescrito por Enoque. Aí virá o Messias judaico, que é o anti-Messias, né? Que é basicamente o que Enoque prescreveu também. Então, praticamente, eu acredito, por isso que tem essa interlink aí do Elon Musk, do Bill Gates, toda essa porcaria. Então nós estamos cativos e presos, né, nesse sistema babilônico e egípcio. Só sai daqui, meu amigo, que é aquele que crê em Jesus Cristo. Não venda, não se ludibrie com esses seres, tá? Então essa é a verdade. Agora, se vai acontecer em 2023, 2040, eu não sei, eu não me interesso. Eu não me interesso com o fim dos tempos, não me interesso. Eu posso morrer a qualquer momento com acidente de carro, com doença, com qualquer coisa, entendeu? Eu tô com Cristo. Viver a minha vida, viver é Cristo Jesus. Viver é Jesus. Para mim, viver a vida é Jesus. Morrer é lucro. Nesse sistema horroroso, morrer é lucro. Então, viver é Jesus Cristo. Então, assim, tome cuidado, porque o pessoal vai lá e conta. Ah, mas tudo no subterrâneo sempre existiu, pessoal. Aí eles falam, não sei o quê, o livro de não sei o quê. Não tem mais isso, acabou. O que vai vir agora para vocês não é mais isso, é simplesmente o julgamento de Deus. Eu te faço a pergunta, você está pronto para isso? Se você não estiver pronto para o julgamento de Deus, é hora de você dobrar o teu joelho e pedir desculpas e perdão para Jesus Cristo, para que Ele perdoe os teus pecados e, acima de tudo, para que você possa fazer a vontade dEle, porque essa é a única verdade. Cristo mesmo dizia, todos que vieram antes de mim são homicidas. Isso, inclusive, para os deuses do Antigo Testamento. Nós temos como pai Abraão, vocês têm como pai o diabo. As religiões são inventadas por Satanás. Você tem que entender que Cristo é o libertador. Jesus Cristo não funda a religião. Ele ensina o caminho da verdade, da vida. Aquele que crê nele, mesmo que morto, viverá. Você crê nisso? Então é isso que eu pergunto para você, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço.